Muito bem, eu gostaria de falar hoje sobre Jesus como sendo o médico por excelência ou o grande médico. Eu queria tomar como referência aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17, onde diz assim: Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Essa declaração de Jesus foi feita durante uma festa na casa de Mateus, onde Jesus estava comendo e bebendo com pecadores e publicanos. Então os religiosos, os fariseus e os escribas, eles estavam criticando essa postura de Jesus, né? O fato dele estar assentado à mesa com pessoas pecadoras, com publicanos, e eles então começam a murmurar e a criticar o comportamento de Jesus. E é nessa circunstância, nesse contexto, e sabendo disso, é que Jesus vai falar que os sãos, as pessoas que não estão enfermas, não estão doentes, elas não têm nenhuma necessidade de médicos, e sim aquelas pessoas que estão doentes. E eu quero pensar três coisas com respeito a isso. A primeira coisa é que Jesus ele conhece o ser humano. Jesus ele conhece todas as pessoas de uma forma individual e de uma forma universal. Ele nos conhece. Ele não nos conhece por um processo de investigação psicológica para descobrir o que aconteceu conosco. Não, ele simplesmente já conhece. Conhece as nossas necessidades de imediato, conhece aquilo que está nos perturbando, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas tribulações. Ele conhece, né? Conhece individualmente e conhece genericamente de toda a humanidade. E é por causa disso que ele pôde dizer sobre Pedro: Pedro, tu és filho de Jonas. Mas como que ele sabia? Porque ele conhecia todas as coisas. É por isso que ele pôde falar que antes que Filipe dissesse a respeito de Natanael, ele já tinha visto Natanael debaixo de uma figueira. É por isso que ele falou para a mulher do poço de Jacó, né? Você já teve 5 maridos e agora o marido que você tem não é seu. Então ele conhece todas as coisas. E aqui em João, capítulo 2, né? Só para deixar mais claro, olha que texto interessante sobre isso. Fala: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Então muitas pessoas ali em Jerusalém viram os sinais, os milagres que Jesus fazia e acabaram crendo no seu nome. Mas o versículo 24 fala assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ou seja, as pessoas criam nele, mas ele não cria nas pessoas. As pessoas confiavam nele, mas Jesus não confiava nas pessoas. Por que ele está falando isso? O versículo 25 fala: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Jesus ele nos conhece individualmente e nos conhece de uma forma genérica. Ele nos conhece universalmente. E ele sabe tudo o que acontece conosco, tudo que vai acontecer conosco. Ele nos conhece intimamente. Ele nos conhece. A segunda coisa que eu quero deixar assim de passagem é que Jesus ele não está apenas preocupado em nos curar fisicamente nem emocionalmente. Ainda que houve muitos casos de milagres na Bíblia que Jesus curou. Né? Jesus curou fisicamente. Né? Ele curou fisicamente, ele curou mentalmente, né? Pessoas que tinham problema de saúde mental, Jesus curou. Mas que o foco de Jesus, e aí já passo para o meu terceiro ponto, a terceira verdade que eu quero estabelecer, era que Jesus ele estava mais focado na questão espiritual. Até porque não adiantava nada ele curar alguém fisicamente e essa pessoa não fosse reconciliada com Deus. Não adiantava nada. Não adiantava ele curar alguém da saúde mental, podia até ser um benefício enquanto a pessoa estava viva, mas a vida da pessoa não se resume a essa vida.
Então não adiantava muito. E eu quero ler aqui alguns textos, começando com Paulo aqui, e você vai ver que logo depois dessa declaração ele já fala: arrependei-vos, né? Porque é chegado o reino de Deus. E ele vai falar: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, como prioridade na nossa vida as coisas espirituais, não as coisas materiais. Essas coisas têm que ser secundárias, têm que ser periféricas na nossa vida. O principal é a nossa vida com Deus. O principal é a nossa vida espiritual. E essas coisas eles acabam se ajeitando depois. Essas coisas acabam se arrumando. Se você está bem espiritualmente, se você está bem com Deus, as demais coisas, elas acabam também, você acaba não sentindo tanto, porque você está bem com Deus. Por isso que o salmista falava: o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Não que Deus dava tudo para ele, mas o fato de que o Senhor era tudo para ele. Então ele não sentia falta, porque o Senhor supria as suas necessidades. O apóstolo Paulo vai falar aqui em Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E um último versículo, Jesus vai dizer assim, lá em Lucas 12:4, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso não podem fazer mais nada. Olha que interessante, porque se alguém nos mata fisicamente, essa pessoa está impossibilitada de continuar nos fazendo algum tipo de mal, porque o máximo que a pessoa podia fazer era nos matar. Agora a gente não, né? Onde que está o erro aqui? O erro está que quando nós morremos fisicamente, nós continuamos existindo espiritualmente ainda, né? Por isso que Jesus fala isso, né? Não temos que temer apenas que pode matar o nosso corpo. Ele diz: não temais os que matam o corpo. E depois disso, quer dizer, então vai ter um depois disso. E depois disso não pode se fazer mais nada. Então você que está ouvindo essa palavra, se preocupe com o depois disso. Você está passando por tribulação, está passando por dificuldade, está passando por um momento difícil na sua vida, talvez de enfermidade, talvez problema financeiro, talvez problema de ordem psicológica. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não se preocupem tanto com aquele que pode matar o seu corpo. Se preocupe com aquele que depois disso não vai poder te fazer mais nada. Que Deus nos abençoe.